A paz do Senhor, meus amados, eu sou o pastor Luciano Monteiro e nós vamos dar continuidade à nossa aula de discipulado, a lição de número 4, ok? Lição de número 4, ela fala sobre conhecendo a igreja. Então nós vamos fazer um resumo da lição de número 4 da nossa revista da CPAD. Acompanhe comigo a leitura em Efésios, capítulo 2, versículo 19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O nosso tema aqui da quarta aula, da quarta lição, é conhecendo a igreja, né? O que é igreja? Muitas pessoas têm vários conceitos do que é igreja, né? Algumas pessoas têm não entendem o significado, a conceituação da palavra igreja e faz uma confusão, né? Quando fala nesse contexto de igreja, né? Algumas pessoas olham para a igreja com um olho sem entendimento algum do que se refere, do que é. E a nossa intenção nessa aula aqui é mostrar para você, fazer um resumo da fundação da igreja, da formação da igreja, da missão da igreja, do destino da igreja visível, também sem ignorar a importância da igreja local para a comunidade fraternal, ok? A palavra igreja tem diversos significados na linguagem moderna. Então, na linguagem moderna, a palavra igreja, ela tem diversos significados, ok? Aplica-se a um edifício, a uma congregação, a uma denominação e à cristandade em geral, ok? Ela designa geralmente uma congregação local organizada para adorar a Deus e para observar as ordenanças do Evangelho e executar os mandamentos do Senhor, ok? Agora, quando nós pegamos a palavra igreja e pregamos no sentido universal, ela designa o corpo de Cristo, no sentido universal. Designa o corpo espiritual de Cristo, ok? Ela não é uma organização, não. A igreja é um organismo vivo, né? Pois esse organismo, ele tem milhões de membros, né? Ou milhões de células ou membros desse organismo vivo, né? E também esse organismo, ele é traduzido nas escrituras como um corpo, né? E o cabeça desse corpo é o próprio Cristo, a cabeça desse corpo. A igreja, algumas pessoas olham para a igreja como uma organização apenas. A Bíblia nos mostra que a igreja é um organismo vivo e tem a sua própria vida em Cristo, ok? Foi Cristo quem estabeleceu e deu a missão para que a igreja pudesse cumprir, né? Quem faz parte da igreja dá continuidade ao trabalho de Cristo aqui na Terra. Então, ela é muito mais do que você imagina, ok? Porque nós, como igreja, estamos dando continuidade ao trabalho de Cristo aqui na Terra. A verdadeira vida que você ganhou agora, que você agora faz parte, você vai transferir isso para outras pessoas. Isso é abençoar outras pessoas, ok? Fazer com que essa bênção chegue também a outras pessoas. Ninguém recebeu a salvação simplesmente para ser salvo, mas sim para integrar-se à igreja. Por isso, é preciso que cada um compreenda bem o que a igreja significa e conheça quais são os seus objetivos e as suas ordenanças. É importante nós entendermos quais os objetivos e ordenanças da igreja, desse organismo vivo. E esse organismo vivo, ele é tão incrível, né, que a igreja ela só existe porque é um organismo vivo. Senão, já teria deixado de existir, com certeza. Porque se você avaliar o contexto histórico da igreja em todos os tempos,
quantas perseguições, quantas tentativas, milhares delas, de acabar com a igreja. No entanto, nós observamos que a igreja, ela existe. Glória a Deus por isso, porque é um organismo vivo e Cristo é que produz essa vida na igreja e a faz ativa, ou a torna ativa. Eu quero que você entenda que como uma igreja funciona, não há nenhuma organização no mundo aí que teria condição de funcionar. Se você avaliar, fizer uma avaliação assim mais apurada, você pode observar que em uma empresa, por exemplo, se a empresa que é uma organização, se ela tiver um faturamento, por exemplo, de 35%, ela fecha. A igreja, ela por ser um organismo vivo, ela é a única instituição que ela continua funcionando, ainda que apenas, eu posso dizer para você assim, seguramente, sem medo de errar, cerca de 35% dos crentes são fiéis, verdadeiramente fiéis, nos dízimos e nas ofertas, que é o fluxo que mantém o funcionamento da igreja no contexto material. Então, qualquer igreja ou qualquer empresa fecharia. A igreja só permanece em funcionamento porque ela é um organismo vivo e é o próprio Cristo que injeta nela essa atividade para que ela possa continuar fluindo, entendeu? A igreja, biblicamente analisando, existe uma simbologia, né? Existe uma simbologia que o primeiro símbolo que a Bíblia nos informa é o corpo, né? A igreja, o primeiro símbolo é o corpo. Jesus não está mais presente entre os homens de forma física, mas em cada pessoa que o recebe em qualquer parte do mundo. Ele introduz a sua vida para formar um corpo. Então, por ter a vida em Cristo, a igreja não é um simples ajuntamento de pessoas, uma associação ou clube. A igreja é um organismo que tem a existência tal como o corpo humano, que é composto de muitos membros e órgãos que funcionam em prol de uma vida comum. Da mesma forma que o ser humano é mas tem milhões de células vivas, assim também é a igreja. Um só corpo, mas constituído por milhões de pessoas nascidas de novo, por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo. Você entende isso? Então, observe que quando nós temos essa visão da igreja como um corpo, nós podemos aceitar e entender esse organismo vivo em funcionamento, com essas milhões de células aí ligados nesse corpo espiritual, ok? A igreja também é apresentada na Bíblia como templo, né? Um templo que refere-se a um lugar de adoração, um lugar para Deus ser adorado e ser louvado. A igreja também é apresentada na Bíblia como família, né? Uma família. Por que uma família? Porque você foi adotado por Deus, porque você deve obedecer ou viver em obediência a Deus, porque você tem a herança que a Bíblia nos garante, porque Deus aboliu todas as barreiras que separavam a humanidade e porque Jesus agora lhe chama de irmãos, conforme o texto de Hebreus 2:11. Então, essa simbologia nós encontramos na Bíblia, fazendo referência à igreja. Nós temos também os objetivos da igreja, né? O primeiro objetivo da igreja é evangelizar o mundo. Então, a igreja tem essa responsabilidade, nós observamos em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, né? Nós recebemos uma ordem
A igreja recebeu uma ordem divina de evangelizar o mundo. Então, nós não podemos ficar piscando ou vacilando, né, em meio a toda esse emaranhado de coisas que acontece todos os dias na atualidade. Nós temos a obrigação de anunciar o evangelho, pregar o evangelho às pessoas, ao mundo, para que as pessoas conheçam a Cristo. A igreja também os objetivos da igreja, o segundo objetivo aqui, é o lugar para o crente cultuar a Deus. Então, na igreja é o lugar, é o principal lugar para o crente cultuar a Deus. Observe que é muito importante o ambiente de culto para a nossa vida espiritual, né? Quando nós estamos num culto, nós, por incentivo bíblico, nós somos incentivados, conforme Romanos capítulo 12, versículo 1, que nós devemos cultuar a Deus. Então, esse ambiente espiritual, onde nos reunimos para poder cultuar, sentir a presença de Deus, nos alegrar, isso é importante para o crescimento espiritual. Se ficarmos em casa apenas, assistindo pela televisão, enfim, nós não teremos a possibilidade de viver nesse mesmo patamar espiritual. Obviamente que há pessoas que são impossibilitadas de sair da cama e tal, né? Aí Deus trata com cada um de uma maneira diferente. Mas eu e você que temos a possibilidade de poder nos deslocar e ir até a igreja, nós devemos fazer esse esforço, porque a igreja é o local para o crente cultuar a Deus. Isso daí são os objetivos da igreja. E também a igreja é o lugar para o crente praticar a mordomia cristã. Então, a questão da mordomia cristã, nós precisamos entender que isso é bíblico, né? Conforme os textos de 1 Coríntios, capítulo 16, e 2 Coríntios, capítulo 8, nós observamos que conforme o Salmo 24, versículo 1, nós observamos que essa mordomia cristã, nós precisamos entender isso. Por que mordomia cristã? Porque nós somos mordomo de tudo aquilo que nós temos ou participamos. Não é nosso. Nós ganhamos do Senhor, o Senhor nos concedeu, nós apenas administramos aquilo que Deus nos concede. Então a igreja é o lugar de a gente praticar a nossa mordomia cristã. Sabe o que é você praticar a mordomia cristã? É quando você administra bem aquilo que você recebeu do Senhor. E administrar bem é você literalmente contribuir, participar, compartilhar daquilo que você recebeu de Deus. Então, por certo, essa mordomia cristã é também um exercício ministerial, né? Na igreja você amadurece, você exerce o seu ministério, você se prepara para poder bem melhor se apresentar a Deus. Por isso, é importante, né, a igreja, no seu objetivo de praticar a sua mordomia cristã. A igreja também é o lugar para o ensino da disciplina e norma de conduta cristã. Então, observe, a igreja é o lugar do ensino da disciplina e norma de conduta cristã. Quando nós não nos afastamos da igreja, do contexto igreja, desse organismo vivo, nós ficamos longe desse ensinamento, dessa disciplina, dessas normas e conduta cristã, que isso deve fazer parte da nossa vida espiritual, ok? Porque assim nós vamos entender qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, conforme cada igreja, né? Eu falo no sentido de, no Brasil, nós temos várias denominações, né? Então, para mim se encaixar nos padrões, eu preciso estar presente, estar atuando, estar aprendendo com relação a isso, né? Quando a gente analisa isso no sentido universal, o lugar do ensino da disciplina e norma de conduta cristã, não tem lugar melhor do que a igreja, porque na igreja, uma igreja séria, ela deve se ensinar e basear-se na palavra de Deus, né? Em qualquer outra fonte, eu falo seguramente, deve ser desconsiderada, meu irmão. Paulo diz assim, se alguém vos apresentar um outro evangelho que não seja esse, considere anátema, considere uma
maldição. Então, nós não aceitamos, né? Então, nós temos a Bíblia como a bússola, né? O nosso padrão de conduta e norma cristã. Então, baseado nela, que nós reconhecemos como a autoridade maior, baseado nas Escrituras Sagradas, que nós extraímos as doutrinas bíblicas para que sirva de conduta e norma cristã no nosso exercício ministerial no corpo igreja, ok? Nós observamos também, aqui no último ponto, as duas grandes ordenanças da igreja, que é o batismo e, segundo, a Santa Ceia. O batismo, ele é essencial para a vida cristã, porque no batismo nós declaramos publicamente que realmente nos decidimos a Cristo, né? Quando a pessoa se decide a batizar, ela deve estar ciente do que ela está fazendo. Essa confissão pública, ela é muito importante para poder integrar a pessoa nesse corpo espiritual e fazer parte desse organismo espiritual que é a igreja, ok? Então, o batismo é a confissão pública. Então, quando a pessoa ainda fica na dúvida se batiza ou não, isso indica claramente, biblicamente falando, que ela ainda não se decidiu a Cristo. Porque essa declaração pública, ela é muito importante para que a pessoa seja recebida nesse corpo espiritual. E a Santa Ceia, que a Santa Ceia não somente é para relembrar a morte expiatória e vitoriosa do nosso Senhor, mas os crentes tomam a ceia para anunciar a Cristo até que ele venha, né? Para participar da ceia, cada um deve examinar-se a si mesmo, remover qualquer impedimento. Isso é importante. Essa é uma festa espiritual. A Santa Ceia nada mais é do que uma festa espiritual que nós fazemos uma vez por mês, né? E trazemos à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e também a sua ressurreição, né? Que nos deu e que nos garantiu a vitória, ok? Essa festa espiritual na qual os crentes devem participar em atitude solene, meditativa e reverente. Então, o ato da Santa Ceia é uma atitude solene, meditativa e reverente, onde nós nos colocamos diante de Deus, como um sinal de agradecimento ao Senhor pela vitória alcançada na cruz, na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Santa Ceia é uma das ordenanças, a segunda principal ordenança da Bíblia Sagrada, é a comunhão do crente com Cristo. Ok, meus irmãos? Então, eu espero, com esse resumo aí da nossa lição de número 4, ajudar você que está aí na sua iniciação cristã. Você está dando seus primeiros passos em Cristo, né? E nós estamos aqui concluindo essa quarta aula com a intenção de poder ajudar você na sua nova caminhada com Cristo, ok? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam participar desses ensinamentos e que a mão de Deus continue sobre a sua vida, fique firme no Senhor, né? O único caminho é o Senhor Jesus, ok? Faça parte da igreja, você que não faz ainda, procure fazer parte da igreja, que a mão de Deus esteja sobre você. E eu espero vocês no próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir, ok? Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.